Nós vamos chamar aqui ao púlpito o engenheiro Carlos Brites, que está no momento fazendo um pós-doutorado em Engenharia Civil na Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, sócio-diretor da empresa Brites Consultoria e parceiro da PhD Engenharia, GPD Consultoria e Projeto. Por favor, Carlos. Bom, o tema é Boas Práticas de Análise de Desempenho de Ancoragens Químicas. Toda palestra agora eu coloco meu irmão gêmeo, porque metade da sala conhece ele e não me conhece, a gente trabalha na mesma área, então para esclarecer, a gente se veste igual ainda até hoje, eu sou da direita. Ele usa essa seta, ela é chapada, né? Ela não é na figura, ela não é móvel, então ele usa a mesma seta, mas aí não tem problema, porque as pessoas não vão saber quem é quem, então... Para evitar alguns desconfortos, que nem muita gente às vezes fala que eu não cumprimentei, ou que eu... a gente está passando por muito problema atualmente, então eu já esclareço, porque aí já fica uma coisa já... Então agora eu estou fazendo isso em toda a palestra, ajudou muito, por sinal, ajudou bastante. Eu refiz muitas amizades no Facebook, aumentou muito meus seguidores. Muitos que tinham desistido, eles voltaram atrás, agora ficou tudo esclarecido. Bom, suposto, vamos lá, né, para a gente... Mas está aí. A motivação dessa pesquisa é bastante simples, porque além de eu sempre atuei também além da parte acadêmica, eu sempre trabalhei também, principalmente em obras. E a gente se deparava com um problema muito, muito frequente, muito constante em obras de pré-fabricados e outros tipos de obra que demandam ancoragem química, né, de barras de aço. Esse vídeo é praticamente a motivação que nós desenvolvemos a pesquisa, né? Nós testemunhávamos muito isso aqui em obra, de usar um produto pastoso, vamos dizer assim, com essa consistência, na direção horizontal principalmente, né? Então o que ele está fazendo? Ele usa um produto que é até um produto muito bom, que a gente conhece no mercado, tem o Cupond, tem várias empresas que são muito boas, mas ele é um produto que, para eu realizar uma ancoragem química na direção horizontal, numa profundidade, por exemplo, de 5 centímetros que seja, ou 20, depende do projeto, o que acontece? Pela lei da física, é praticamente impossível esse produto, colocado dessa forma, ele preencher totalmente o óculo perfurado. E isso é um problema. E, além disso, ele tem essa mistura, né, que ele vem num pote, geralmente de 1 quilo, então... A gente precisa do ser humano para ficar misturando, né? Então, se eu tenho uma obra que tinha no metrô recentemente mais de 1000 furos, como é que faz isso? Né? Porque nos primeiros 10, acho que a pessoa pode até tentar fazer corretamente, mas no 50 ele já está misturando um produto com o outro praticamente sem fazer uma mistura manual. E é assim mesmo que eles fazem. Depois eu descobri que tem um verbo que chama chuchar, que eu fui perguntar para uma pessoa e não conhecia esse verbo, porque... O que eles fazem é o seguinte, eles molham essa barra e eles ficam chuchando, é o termo correto. E eu não conhecia esse verbo, mas é o que eles usam, porque eles ficam tentando... Depois eu vi que a interpretação seria enfiar, né, que é o que ele está fazendo mesmo. E é muito complicado, porque nós não temos a noção da parte interna da parede, né? Nós não conseguimos enxergar como está dentro do furo, né? Assim, se ele está bem preenchido ou não. Chuchar existe, tem 6 terminologias nesse dicionário informal, seria enfiar, forçar, mas eu vi que tem um monte de coisa que pode ser chuchar. É com CH. Eu perguntei se era com X também, mas não era, ele é com CH. Mas existe isso e infelizmente é feito assim. Então, no programa do PS da USP, que é o programa de especialização, que o nosso coordenador está aqui, o professor Túlio, que ele elabora uma brilhante coordenação desse curso, que é na Universidade de São Paulo, é um programa de especialização. Nós desenvolvemos um trabalho, que o nosso aluno está aqui, que é o Wesley, que eu tive também a grata oportunidade de orientar. Nós pensamos num trabalho prático, porque para a gente tentar interagir com os projetistas. A ideia era... Toda hora a gente falava isso, mas a gente não tinha um documento. Até um dos palestrantes aqui ontem foi o professor Vanderlei John, que uma vez ele falou uma frase que eu guardei praticamente para sempre. Ele falou, uma das formas da pesquisa é formatar ela num artigo científico, porque o artigo ele serve para isso mesmo, né? Para o mercado utilizar esse artigo, ficar registrado isso, então é uma demonstração praticamente indubitável daquilo, né? Então,
O que nós fizemos? Nós fizemos uma pesquisa de 123 páginas de um programa experimental para auxiliar quanto à dúvida se esse sistema dá certo, que eu mostrei no vídeo ou não, e disso foi produzido um artigo científico publicado no Ibracon, até na gestão também o presidente era o professor Túlio, que foi quando a gente publicou esse artigo. Então, esse artigo de 14 páginas é mais fácil para mostrar, para mandar para um cliente, para um projetista, para uma construtora, para difundir um conhecimento e falar, olha, isso aqui tem um problema, está nesse artigo, se você quiser consultar, ele consulta isso e ele se precaveu ou não. Porque, às vezes, a maioria que a gente notou, tem várias... como é que eu posso falar? Tem vários motivos de fazer isso. Um pode ser ingenuidade, porque a pessoa desconhece isso. Então, ela faz achando que pode fazer daquele jeito. Mas se você ligar para o fornecedor desse produto, ele é um excelente produto para outra finalidade. Até o próprio fornecedor fala que não é indicado tanto para horizontal aquilo. Pode ser por má fé, que a gente já viu, pode ser porque a pessoa quer economizar, mas não dá para comparar. Porque eu não posso comparar um produto de injeção química com adesivo epoxídico, porque não tem nada a ver a finalidade. Então, é óbvio que aquele outro pode ser mais barato, mas não tem a mesma finalidade. Então, eu não posso comparar duas coisas assim. Então, o que eu vou falar é sobre essa pesquisa. Inicialmente, a gente já difundia isso. Por exemplo, tem uns cursos de pós-graduação e de extensão do IDD, que até queria agradecer a presença do Dair, que está aqui. E nós criamos, né, até com o apoio da Âncora, que é uma das patrocinadoras aqui do evento, nós conversamos com eles há um tempo atrás e nós criamos esse tipo de bancada que ele tem perfurações em todas as direções, inclinada, de cabeça para baixo, horizontal, para baixo a favor da gravidade. E aí tem uma série de ampolas onde os alunos eles têm condições de fazer injeção e esse chuchamento, vamos chamar assim, e tirar a ampola e enxergar dentro da ampola o que acontece. Entendeu? Sem o ensaio de arrancamento. Aí o aluno ele tem a condição de avaliar o que está acontecendo, né? E também, aonde foi desenvolvida essa pesquisa, esse aqui é dentro da sala de aula, eles fazem esse treinamento, vamos chamar assim, para ter a noção de como estaria dentro do furo, né? Porque ele não consegue enxergar quando está numa obra, tá? Então aqui a gente coloca os alunos para misturar, dói o braço, entendeu? Para eles verem que tem que fazer mais de uma vez, é complicado. Aí tira, eu vou mostrar depois em detalhes, aqui seria a parte interna, né, da parede diafragma. Às vezes isso aí pode ser um console de uma estrutura de pré-fabricado. Sempre onde precisa de ancoragem química é uma estrutura que envolve segurança estrutural, obviamente, né? E também tem a parte de injeção, eles fazem injeção química, que nada mais é que aquela pistola que a gente tinha com aquele acoplador de silicone, né? É quase parecido com aquilo, para quem nunca viu, mas aí é por injeção. Então, consegue penetrar ao longo do furo, sem fazer muito esforço, e preencher totalmente o furo, que é a premissa desse tipo de produto, né? Aqui é uma aluna segurando, para a gente ter uma noção o que acontece quando eu faço do lado esquerdo, para quem está observando, quando eu uso um produto pastoso, misturado daquela forma manual, e um produto de injeção química. A gente vê claramente que não é preenchido dentro do óculo do furo. Isso numa profundidade aproximadamente de 10 a 15 centímetros. Por mais que ele misture e fique molhando a barra e colocando, acontece isso aí, né? Então, nós temos um problema aqui de um risco que pode se transformar num risco estrutural até. E aqui a gente olhando de frente mesmo, porque o que acontece? Aquele produto ele se acomoda de forma que fica um vazio muito grande dentro do óculo perfurado, né? Só que aqui a gente está falando qualitativamente. Nós vamos fazer uma pesquisa agora mostrando quanto isso influencia quantitativamente, mesmo em ensaio de arrancamento, em algumas condições que praticamente abrange todas de obra, tá? Nós pesamos aqui. E para ter uma noção, nós temos 10% de diferença em massa, que é muita coisa. São 10% de ar que tem dentro de um buraco em relação ao outro, quer dizer. Então, isso é uma diferença absurda em termos de resistência à tração, de arrancamento, né? A gente vai ver isso em termos numéricos daqui a pouco. E aqui a gente só colocou para título de dúvida a produtividade disso, né? Nós vamos fazer aqui numa bancada teste, isso aqui também envolveu a pesquisa, nós vamos fazer um furo e mostrar a diferença de tempo entre eu fazer com ancoragem química por injeção e com adesivo epoxídico pastoso, né? Então, aqui a limpeza do furo. Então, isso aqui, a gente não está contabilizando o tempo, porque vale para os dois sistemas, certo? Eu tenho que fazer um furo e limpar. Nós vamos contabilizar a partir do momento que nós vamos aplicar a ancoragem, tá? Então, começou.
Basicamente, ali, num deles é acoplar o produto e nesse gatilho, vamos dizer assim, né? Ele está colocando o bico de injeção. Ali no vídeo menor, ele está abrindo as latinhas, né, para misturar. Ele faz uma conferência de homogeneidade pela coloração, para ver se o produto está sendo misturado, porque ele mistura na ponta do bico, né, no êmbolo, então ele está fazendo uma conferência de homogeneidade. Quando ele vê que a cor está homogênea, ele vai fazer a aplicação no interior do óculo, né, para quem nunca viu isso. E o outro ele ainda está misturando com a espátula a parte A e B. Ele faz a injeção. Como ele consegue colocar esse bico no interior do óculo, então a gente tem praticamente o preenchimento total desde lá do fundo do furo, né? E aí a barra é colocada rosqueada, né? Então é óbvio que tem que sair produto, porque dois corpos não ocupam o mesmo lugar, então vai sair, vai extravasar. Eu não preciso colocar em todo o furo, eu posso colocar até metade do furo, depende, 3/4 do furo, depende do comprimento do furo. Então em 1 minuto e 8 nós já ancoramos a barra, vamos dizer assim. Aqui ainda está na mistura desse aqui. Eu vou adiantar um pouco só, por causa aqui do tempo que nós temos, para ver onde vai chegar, né? Então a gente coloca a mistura a parte A, B, mistura A com B, aí tem todo esse procedimento. A gente vê de tudo, a gente vê a pessoa fazendo assim na barra, a gente vê colocando a barra dentro da latinha. Tanto faz. Aqui a gente está fazendo como... Tem essa enganação que ele passa ali. Por que eles fazem isso? Porque o que acontece? Ele passa ali na frente, porque aí na hora que ele coloca a barra parece que escorreu, entendeu? Né? Parece que ele veio para... Mas é assim. E aí ele coloca a barra também rosqueada e parece que está extravasando, né? Então ele está fazendo um teste... Nós já estamos, quer dizer, é praticamente 5 vezes a mais em questão de produtividade. 5 vezes. Então, assim, se a gente multiplica isso por uma quantidade de furos aí grande, então fica bem claro a diferença, né? E são casos reais que a gente vê em obra. Por exemplo, isso aqui é uma obra de reforço estrutural que tinha algumas armaduras ancoradas. E até a palestra anterior do professor Siqueira, ele falou de alguns casos que chega a ser cômico, né? Se a gente não testemunhasse mesmo isso. Nós costumávamos, uma das divisões lá da PhD onde eu trabalhava, tinha um projetista que fazia só na área assim, de projeto de reforço, que era o Douglas. Então, algumas obras que nós nos envolvíamos tinham alguns projetos de reforço, e a gente gostava de ir ver se a pessoa estava executando de acordo com o que o projeto estava determinando. Então, nesse caso aqui, que era uma obra em Campinas, em todos os nossos projetos tinha na nota que tinha que fazer ensaio de arrancamento para teste do produto, né? E a gente especificava um produto, mas quando o projetista, em geral, ele faz as especificações, mas se ele não visita a obra, ele acredita que usou aquele produto, mas não dá para ter a certeza absoluta se ele não for fazer uma verificação em campo. Nessa obra, nós ligamos para a pessoa primeiro, né? Ligamos e falamos, olha, é o seguinte, você está usando o produto, está tudo bem? Nós descalificamos, nós já ancoramos as barras. Mas a gente queria ver se já ancoraram, nós ancoramos. Aí nós falamos, e você fez ensaio de arrancamento, porque teria que fazer numa barra antes, né, para ver se o produto está bom, uma barra de sacrifício. Eu falei, não, mas doutor, deixa eu te falar o seguinte, eu ancorei ontem, e hoje eu puxei com toda a minha força, entendeu? E a barra nem mexeu. Eu falei, mas a barra é de quanto? É de meia, de 12,5 milímetros. Eu falei, mas você consegue puxar 6 toneladas, pô? Você pesa quanto? Eu peso, por que você está perguntando o meu peso? Eu falei, não, mas quanto você pesa? Eu falei, eu peso 70 quilos. Eu falei, você consegue puxar isso, pô. Isso não é nem 1% do que precisa, gente. Não tem nada a ver. Aí nós levamos o macaco e ele estava certo mesmo. Quase ele acertou, porque com 100 quilos saiu a barra. Nós nem colocamos o macaco, o cara estava acertando e saiu a barra, saiu desse jeito aí. Porque ele fez com um produto que não era de injeção. E aí aquela borda ali na frente tem mais produto, era para estar ancorado 15 centímetros, gente. É outro erro aí. Tem 5 centímetros de ancoragem aqui. Olha aí, ó. 5 centímetros. Está tudo errado, pô. Além de ele ter feito o procedimento errado. Então, quando a gente pede um ensaio, porque eu já ouvi falar assim, mas você não sabe que vai passar os produtos, que eles são feitos de uma forma assim, numa fábrica... Tem a Anchor, a Hilt, a Fischer, todos são super controladores. É óbvio que eu sei. Eu tenho no acervo da gente, a gente tem vários ensaios, mas quando eu peço o ensaio, eu estou vendo o procedimento, não estou vendo o produto.
Eu estou vendo se ele limpou o furo direito, se ele sabe fazer a ancoragem. O produto eu sei que passa, eu sei que ele não sabe fazer. Eu estou testando o procedimento, não o produto. Então, eu peço em todas as obras. E se não passou, eu sei que provavelmente é execução. Mas antes a gente pede treinamento, uma série de coisas, né? É que tem obras que a pessoa compra, sai fazendo e não avisa. Então aqui, além de ter um problema grave de produto incorreto, tem um problema de execução e não previsto no projeto de reforço estrutural, que é o tamanho da profundidade, porque não dá para enxergar, entenderam? Não dá. E aí é complicado. É tão importante esse negócio da limpeza do furo que eu falei, que na Concrete International, do ano retrasado, nem há 2 anos atrás, teve um artigo científico dentro dessa revista super renovada só falando da limpeza do furo. Só falando disso. Então eles falaram de ancoragem química focando na inspeção da limpeza do furo. Porque se eu não limpo o furo, eu posso usar o melhor produto do mundo, eu vou ancorar na poeira que está dentro do furo. E a gente tira com a mão mesmo. E muita gente não limpa. E a obra ela é um ambiente que entra pó, gente. A gente respira pó na obra, né? A gente está fazendo uma ancoragem química e do lado está tendo uma demolição. E aqui ele estava falando, ensinando como é que limpava, como é que tinha que ver, como é que tinha que checar, né? E a gente vê isso nas obras. Vai ancorar, vou. Olha aí. Sai pó. Tem muito pó, entendeu? Além disso, aí um furo está muito próximo do outro. Quer dizer, é outro problema que a gente vai discutir daqui a pouco, tá? Então, assim, isso aqui é inspeções pré-ancoragem em obras enormes aqui, gente. Está mostrando obra que é de shopping center grande, não é obra pequena isso aqui. Olha isso. Como é que é possível a pessoa... Não vai dar certo isso. Aqui também, ó. Tinha vários... parcial, uma bobeira dessa aí. E isso aqui, né? Essa foto a gente tirou em 2009. Que é uma coisa inconcebível. Eu não sou projetista também, eu sou da área de ciências dos materiais. Mas a gente está nas obras e a gente está nos congressos, que nem o palestrante, o Carlos citou antes. A gente estuda, né? A gente vai ver o que tem que fazer. E qualquer projetista vai falar que essa metodologia funciona, tem um bulbo de tensões ao lado do furo, que eu preciso ter concreto para ele funcionar no arrancamento. E aí, o que eles fazem? Eles vão lá e ficam furando. Ali era para ter 4 furos. Pô. Acho que tem 16 furos. Aí você vai reclamar, o cara fala que está pegando a barra. É óbvio que eu sei que está pegando a barra, mas ele tem que levar um detector de barra de aço. Pô. É inadmissível uma pessoa fazer um furo sem levar um detector que custa R$300, acho, nem isso. Até uma sugestão para as empresas que vendem essa ancoragem química, eu falei, ó, quando vocês fecharem uma obra, dá um detector de barra de aço para eles, que eles não vão usar. Às vezes o concreto é muito maior do que essa peça. Isso aqui é ruim para todo mundo, porque a pessoa que vende isso aqui não quer vender mais e dar errado na obra, ela quer que faz direito. E aí o que acontece? Não funciona também. E infelizmente a gente vê isso até hoje. Porque essa foto eu tirei em 2009, essa aqui eu tirei semana passada. 2019, são 10 anos. Agora, o problema dessa foto é muito pior. Porque eu estava vendo ele fazer esse furo, aí eu falei, mas essa não era a viga que era protendida? É. Aí eu falei, beleza, mas aí não está mais ou menos no cabo de proteção? Aí eu fui olhar o projeto, o espaçamento do cabo de proteção até a face era 15 centímetros. Eu perguntei, de quanto é o furo? De 17. Eu falei, ah, não, mas, doutor, se pegar, a gente para, que a gente sente a barra. Eu falei, pelo amor de Deus, a barra está em tensão, pô. Vocês entenderam o nível que é de risco disso? Tem que ter um detector de barra de aço, pô. Né? Porque aí... E essa viga já era uma viga que estava sendo reforçada por causa de um outro problema. Então, assim, é muito arriscado isso, muito arriscado mesmo. Né? Então, o certo é isso aqui, né? A pessoa tem que levar um equipamento que pelo menos apita, não é para saber o diâmetro da barra, não é nada, é só um detector. Se apitar, já está bom. Já pra... Aqui é um reforço estrutural no Centro-Oeste, que eles marcaram as barras, né? E perfuraram. Usava até um álcool isopropílico, que ele colocou um pedaço de camisa, sei lá o que ele colocou, um pano para inserir dentro, para secar mais rápido. É assim que tem que fazer. É a obra que a Raquel estava lá, está aqui na palestra. É o dedo dela aí, sei lá, acho que era. Mas, não, tem que ser assim, ele tem que colocar o dedo e tem que ficar limpo, gente. Tem que ficar limpo, não pode ter um pouco de pó, aí vai funcionar.
né? E aí vai por injeção, que é o que a gente aprendeu. E esse é um caso que a gente fala assim, mas a gente usa que seja o Copond, um adesivo pastoso, porque eu já ouvi uma pessoa falar assim também, não, mas deixa eu te explicar. Eu criei um sistema que é uma canaletinha, entendeu? É um papelão, não é papel, um papelão duro, aí eu coloco e verto. Pô, pelo amor de Deus, pô. Não tem sistema, gente. Não tem. Aqui, nesse caso, eu queria ver se o cara tinha coragem de fazer. A Multiplan comprou esse shopping em Ribeirão Preto, e o vão dele era oval, né? Ele era oval, assim. Então, tinha uma escada, quando você entrava no shopping, tinha uma escada que subia, e no fundo tinha uma escada que descia. Aí o dono chegou e falou assim, não, quero que tenha uma escada aqui que sobe e desce, e quero que tenha uma escada que sobe e desce lá. Porque o lojista, ele reclamava, entendeu? Pô, o cara sempre sobe aqui e nunca vai na loja do térreo que é lá no fundo, vocês entenderam ou não? Aí eu quero que desligue essa escada rolante uma semana, só para o cara ver minha loja, entendeu? Sabota a escada. E era projeto do escritório do Aloysio Dávila, do Varela, que está aqui presente. Então, eu queria ver quem tinha coragem de colocar uma escada de 10 toneladas daquele jeito. Aqui ela vai cair mesmo. Como é que você vai pendurar uma escada em ancoragem química? Aí eu falei pro cara, como é que você vai fazer? Não, aqui eu vou usar o produto certo, entendeu? Porque aqui, acho que ele falou, acho que pode cair, né? Porque ela está pendurada numa viga de 20 anos atrás, 30 anos, que a gente nem sabia que concreto que era. Aí eles usam, né? Porque no outro que é uma coisinha só, aí não, aí pode ser, né? Mas é perigoso. Mas nós fizemos ensaio de arrancamento aqui. Para nós termos uma noção, tinha vários tipos de barra aqui, de vários diâmetros, nós fizemos em todos. Para vocês terem uma ideia, esse aqui é a carga, a segunda coluna é a carga que era especificada em projeto, não era a carga última, tá? Então, só para vocês terem uma ideia, em relação à carga de projeto, o coeficiente de segurança é esse aí, é quase 3 vezes a mais, gente. Aí uma vez um aluno perguntou, e quantos tem que passar? Todos, pô. Aqui tem que ser 100%. Porque se um falhar, falha o sistema, gente. Não tem essa, mas não passou um. Ué, não tem essa. Tem que passar todos nesse caso aqui. Por isso que o coeficiente de segurança é tão alto disso aqui. E nesse caso era o Shopping Jundiaí, que é aqui no interior de São Paulo, né? Tinha um caso que eles queriam ancorar e já fazer a concretagem. Eles queriam usar um produto que é base metacrilato, né? Que é o que dá um epóxi base metacrilato. A gente não sabe nada de química, né? Me falaram que é base metacrilato, eu acreditei. É um que endurece mais rápido, né? Então eles queriam colocar a estrutura em serviço, ancorando e já dando continuidade na concretagem, era o cronograma deles. E a maioria dos produtos são 12, 20, antigamente era 24 horas de cura, outros são 12 horas de tempo de cura, vamos chamar assim. Mas a gente tinha produto no mercado para isso e fomos testar, né? Falamos, vamos testar esse produto, se ele aguenta mesmo, se ele não aguenta, né? E sempre, muitos produtos funcionam só se o óculo, se a perfuração, né, se a estrutura está seca. E outros funcionam se ela está úmida, certo? O substrato. Mas se você falar isso para uma pessoa de obras, ele vai responder o quê para você? Que sempre vai estar seco, você concorda? E a gente sempre trabalha no úmido, porque a gente não pode correr risco, né? Assim, nesse caso aqui, a pessoa vai fazer uma concretagem, ela não vai molhar antes, às vezes, para concretar? E aí o produto era no seco? Então nós vamos fazer 2 testes aqui. O que nós fizemos? Aqui nós fizemos ensaio após 4 dias, certo? Que a gente pegou um produto X lá. Substrato seco e úmido. Aqui é na carga última da barra, tá? Então aquele, a gente está chamando, entre aspas, de coeficiente de segurança, é acima da carga última da barra. Então todos romperam na barra aqui praticamente, né? Então nesse caso, esse produto, ele suportou mais que a resistência característica da barra, tanto no seco, no úmido, depois de 4 dias de ancorado, perfeito? Aí nós fizemos depois de 1 hora. Então já estava o laboratório lá, nós ancoramos as barras, porque ele falou o seguinte, eu vou concretar, eu não vou fazer nada, eu vou ancorar a barra, eu só vou concretar depois. Ué, mas concretar, o concreto pesa 2,5 toneladas, por metro cúbico, isso já, para a barra, isso aí é esforço. Né? Então nós consideramos que era como se fosse um esforço de tração. Ele vai jogar o concreto em cima da barra. Então nesse caso aqui, o produto, ele funcionou no seco igual o outro produto de 4 dias, certo? Só que no úmido,
ele foi menor que a resistência característica da barra. Aí ele me perguntou, e aí? Eu falei, então, e aí que não pode. Porque não dá para confiar se vai ser úmido ou seco, vocês entenderam? E a responsabilidade é muito grande, então não pode ser com 1 hora. Aí foi fazendo outros ensaios, sei lá, com 4 horas, e definiu 6 horas, entendeu? E ele não ia fazer, a gente sabe, porque a pessoa de obra fala, vou concretar depois de 1 hora, mas às vezes não é, entendeu? Aí depois ele ancora, depois ele vai tomar café, vai almoçar, o concreto atrasa. Não é assim, eu já ancorei, é difícil você ver isso, né? Ele falou, mas a gente foi testar. Então aqui no úmido não passava. Mas no catálogo do fabricante falava que passava. E não passa. Nesse caso desse produto. Não é âncora, hein? Pelo amor de Deus, porque senão, né, ele está aqui no evento, pelo amor de Deus, não é? Vamos esclarecer. Mas não passava, por isso que a gente faz ensaio. E fazendo o procedimento correto, aqui é produto. Tá? Bom, aí nós vamos para a pesquisa que eu comentei no começo, né? Então a gente vai falar sobre essa pesquisa só para a gente terminar. O que nós fizemos? Nós elegemos uma bitola de aço, um diâmetro, tá? Que é de meia, que é bastante usado, tá? E nós simulamos 2 aplicações, para não ter dúvida. Substrato seco e úmido, na direção horizontal e vertical. Então nós fizemos 16 placas de concreto, e nós vamos fazer nas 2 condições, com o compound adesivo e com um produto de injeção química, né? O pastoso e o adesivo, entenderam? Para não ter dúvida, a gente vai cobrir todas as possibilidades. Então, essa aqui são as placas, elas têm 2 por 1,5 por 30, ela foi feita nessas dimensões, porque a gente queria fazer com uma profundidade de 15, então é mais ou menos metade da placa, mais ou menos a espessura de uma parede de diafragma, e nós fizemos desse tamanho por causa do bulbo de tensões que eu expliquei, para ter um distanciamento mínimo, para não interferir no arrancamento. Tá? Aqui a gente usou o mesmo caminhão betoneira, porque é uma pesquisa científica, então para não ter dúvida, mas aquele concreto pode ter interferido no resultado. Então, para não ter dúvida, o mesmo caminhão betoneira fez as 8 placas. Nós pedimos um volume de concreto maior e nós usamos o restante do concreto em outro local, tá? Mas concretou essas 8 placas com o mesmo concreto. Aqui a concretagem delas. Foi 30 MPa esse FCK, porque é mais ou menos o FCK que a gente vê em elementos estruturais de parede de diafragma, né, de fundações. E aí são a disposição dos furos. Por placa foram 12 furos, tá? Nesse alinhamento, com esse espaçamento de 50 centímetros de um furo para o outro. Tá? Então eram 4 placas na direção vertical, 2 secos, 2 úmidos, e em cada uma sempre uma vez pastoso e uma vez injeção química. E 4 na direção horizontal. Tudo bem? Então aqui cobre todos os tipos de aplicação e de condição do substrato. O produto A foi injeção química e o produto B, esse pastoso da latinha que a gente está acostumado a ver. Para não haver interferência, nós chamamos uma empresa que está acostumada a fazer furação em concreto, certo? Essa pessoa não sabe para que é essa pesquisa. Nós pedimos, só contratamos ela para furar do jeito que ela fura para fazer uma ancoragem química. Certo? Então ele foi lá para isso. Então ele está acostumado, é de uma empresa que está acostumada a fazer ancoragem química. Então ele realizou 12 furos de 150 milímetros com uma broca de 16, igual as fichas da maioria dos fabricantes falam, né? Um tamanho de diâmetro maior do que o tradicional para o tamanho da barra, né? Então era um furo de 16 milímetros para uma barra de 12 milímetros e meio, né? Aí nós saturamos bem o substrato. Quando a placa estava na vertical, nós ensopamos mesmo, porque podia ser numa condição assim, numa obra. E na horizontal a gente ensopou também, depois a gente só tirou o excesso de água, certo? Porque a pessoa vai fazer isso na obra, né? Então nós ensopamos as placas que eram no condição de substrato úmido. E depois nós limpamos só tirando o excesso de água para fazer a ancoragem química. E aí nós ancoramos com o produto A primeiro, na vertical. Depois na horizontal. Essa pessoa é um profissional que está acostumado a fazer isso, para não ter interferência do pesquisador. Tá? E depois nós misturamos, igual a gente mostrou naquele vídeo, certo? E nós vamos aplicar o outro produto agora na condição pastosa. Então nós vertemos, como eles iam fazer mesmo no óculo, e depois nós fizemos aquele procedimento do vídeo inicial que eu mostrei. Certo? Que a gente viu até agora. Nós chamamos a Falcon Bauer, que faz... o Borinho está aqui também, agradeço a presença, para fazer o ensaio de arrancamento. Então, é uma empresa que está acostumada a fazer isso. Ela nem sabia, a gente nem falou, isso aqui foi com adesivo pastoso. Não interessa para ele. Nós falamos, nós queremos fazer o arrancamento dessas barras aqui.
Então ele fez o arrancamento. É um laboratório acreditado para esse tipo de serviço. Esse aqui é o produto A, né? Ele já rompeu na barra, a gente vê aqui. Certo? O produto já tem uma tipologia de ruptura, ele já rompeu na barra, o substrato ficou íntegro. Tá? Esse aqui é o de injeção química. Esse aqui já é o modo de ruptura do outro. A gente vê ali, principalmente na foto da direita, que já teve um escorregamento, né? Já rompeu o concreto, já não... E a gente aferiu isso, tá? Agora vamos ver que interessante. A gente não tinha aqui uma especificação de projeto falando, tem que ser a tantos... Então a gente usou a carga última da ordem de 60,8 kN da barra de meia, tá? Então aqui, tanto na direção horizontal e vertical, aqui estão todos os pontos, 12 pontos, tanto na direção horizontal e vertical, quanto na condição de substrato seco e úmido, a diferença foi mínima. Todos passaram muito além disso, né? Está dando na ordem de 90 kN, que é o que a gente esperava, né? Ele tem um coeficiente de segurança maior. E a variação, na vertical, ali, no seco, foi praticamente 1,59 de coeficiente de variação, né? 1,59, 2,58, 0,72, 10,64. Quer dizer, esse último, ele é no úmido, ele teve um pouco mais de, vamos dizer assim, de variação, né? Mas mesmo assim está muito acima do valor mínimo. Tudo bem? A gente vai ver isso aí para comparar. Então, em conclusão, para baixo todo santo ajuda, independentemente se for pasta ou injeção, beleza? Porque ele penetrou, está na gravidade. Então, aqui pode rezar para qualquer pessoa, desde que seja santo, né? Agora, na horizontal a conversa é outra, porque é aquilo que a gente viu no vídeo. A gente, pela lei da física, a gente sabe que ele não consegue preencher, e aqui acusou mesmo. Nós tivemos 32% de coeficiente de variação, gente. 32%, um terço, quando a gente aplica o pastoso. Ao passo que o outro foi 0,83% no seco. No gráfico dá para ver... Aqui, então, não vale a regra todos os santos. Tem que rezar para determinados santos. Não pode ser todos. Aqui a diferença, é absurda a diferença. O azul no gráfico é a injeção química. E o laranja é o pastoso. E o vermelho é onde seria a carga mínima. Então, além de eu ter um coeficiente de variação grande, eu tenho uma porcentagem que não passou no ensaio, entenderam? Não é só que eu tenho variação, eu tenho rejeição também. Tá? E aqui é no outro. É até maior, né? Que aqui é ali o primeiro que eu mostrei é o seco, né? E o outro úmido. O úmido é bem pior ainda, e a gente sabe disso. Só que a gente não conseguia quantificar isso. Agora, para a gente não ter que falar mais, eu pego e mando, entendeu? O artigo. Falo, dá uma olhada aí para você ter uma noção, porque a pessoa, pelo menos eu acho que eu quero que ela se assusta vendo isso aqui. Porque pelo menos se ele vê esse gráfico, ele fala, pode ser que não passe, né? Lógico que pode, e não passa muito longe ainda. Está dando a metade, às vezes, do valor. Tem uns aqui que está dando da ordem de 3 kilonewtons. 3, é a metade do que era se a especificação fosse a carga última da barra, que é 6. Detalhe, a mesma pessoa aplicando, as mesmas condições de aplicação, mesmo clima, mesmo concreto, tudo igual. O problema é que uma hora o cara chucha mais, outra menos, né? Mais ou menos. Então vamos mudar o verbo aqui, desculpa. Vamos voltar no chumbador, desculpa. Quem falou? Tá. Valeu por ter avisado aí, desculpa. Vamos mudar, É que esse verbo o cara me falou, eu usei, né? Se ele quer dizer outra... Desculpa, então, aí, se eu ofendi alguém, né? Mas a conclusão. Considerando o valor absoluto da resistência característica, nós temos o seguinte, na direção vertical, todos, eu coloquei um asterisco que um só ficou um pouco abaixo, todos os 48 valores encontrados, produto A e B atenderiam a especificação, certo? Para baixo. Agora, na direção horizontal, os 24 valores do produto A de injeção, eles passaram, com folga. E só 10 valores, só 10, 40% só, da ordem de 40% poderia ser aceito. 60% não passou, gente. 60%, quer dizer, é inadmissível a gente ver isso, e a gente vê isso. Se a gente for numa obra amanhã, a gente vai ver isso. 60% pode não passar. É muita coisa, né? Só para fechar, eu vou deixar depois da apresentação, o que ajudaria muito a gente seria
se no projeto, o projetista, ele deixasse pelo menos 2 notas parecidas com isso aqui. Para os casos de ancoragem química, deverá ser empregado o sistema adesivo base epoxida por sistema de injeção. Na direção horizontal, não é permitido outro sistema que não seja o de ancoragem química. Entenderam, gente? Aí não tem como... eu não gosto de usar, não é permitido, né? A gente usa, às vezes, não é recomendado. Mas, nesse caso, o risco é enorme. Pelo menos, se alguém não quiser fazer, que venha discutir. Aí começa a discussão, pelo menos. Porque aí já evita, né, um erro, né? E a outra seria, deverão ser realizados ensaios de arrancamento por laboratório acreditado, e tem norma para isso, eu não vou ler aqui. Por quê? Porque aquilo que eu expliquei no começo da palestra, nós não estamos preocupados com o produto, nós estamos preocupados com o procedimento. Então, tem que fazer ensaio de arrancamento para ver se a pessoa sabe limpar o furo, se a pessoa sabe fazer ancoragem, e nessa linha de raciocínio. Eu queria agradecer o pessoal da Âncora pelo convite, o Wesley que desenvolveu essa pesquisa, e foi um prazer, e se alguém tiver alguma dúvida, estou à disposição. Muito obrigado. Temos tempo para perguntas? Bom, Brits. Bom. Tiago, da Carbono Engenharia. Ficar meio magoado com você, porque você não falou nada sobre a recomendação ABS, sobre fixações químicas, né? Uma falha enorme. Se puder reverberar um pouco o assunto, é o seguinte. Essa questão da injeção na horizontal, né? Até pelo resultado da pesquisa do Brits, com Wesley e tal, na nossa recomendação da ABS, já está lá explicitamente que nos furos horizontais, obrigatoriamente, a gente recomenda o uso do adesivo com injeção. Foi então, uma falha isso... gravíssima minha mesmo. Você até Exatamente. desculpa, depois eu vou rever essa palestra. Até para disponibilizar eu vou colocar isso. Maravilha. Então, assim, a intenção é que esse texto acabe se tornando depois uma norma, né? E essa recomendação, Perfeito. Muito bem fazemos observado. votos de que vai entrar. Muito bem observado. Muito Obrigado obrigado. e parabéns pela apresentação. Obrigado. Você realmente... Eu vou colocar mesmo antes de disponibilizar no site da ABS. Maravilha. Eu vou colocar isso. E você é um showman, você consegue Ok. transformar qualquer apresentação Obrigado. em espetáculo. Parabéns. Obrigado. Parabéns, Carlos. Excelente apresentação, como o Tiago falou. Sempre Obrigado. gostoso ouvir as suas apresentações aí. Só para reforçar o que você falou, vou dar um exemplo que aconteceu numa obra que a gente fez o projeto, fez uma parte do projeto e fez toda a verificação do projeto estrutural. E tinha cerca de 1.000 chumbadores a serem colocados nas estruturas. Foi a obra do aeroporto aqui de Guarulhos. Não tem... E nos primeiros 80, 90, eles estavam começando a fazer as aplicações e a gente pediu para ir lá para verificar e fazer um ensaio. Bom, não deu outro. Começaram a fazer os ensaios, eu estava acompanhando, os 10 primeiros saíram com 10% de carga. Eu falei, não precisa nem fazer o resto. Vai arrancar tudo fora e fazer tudo de novo. Aí chamaram outro fornecedor, que foi a Âncora, que foi lá e fez direitinho, executamos os ensaios. E a pergunta foi aquela que você falou também. Precisa ensaiar todos? Lógico que precisa. Porque todos vão trabalhar, Tem não é que que passar um vai todos, trabalhar no exatamente. lugar do outro. Nenhum projetista vai aceitar se tinha uma determinada quantidade e tirar 1 ou 2, né? Se é 4, tira 1 é 25%, né? Dependendo do elemento. Quer dizer, não vai passar. Obrigado, muito bem observado.